Pode ser, eu sou missionário e servo Roberto. Quero fazer uma observação aqui, o Velho Testamento. Eu estou fazendo um estudo profundo do Velho Testamento, que Deus permitiu sim fazer imagem via sacra, como a Arca da Aliança, que guardou os testemunhos, os 10 mandamentos, guardou o cajado de Moisés, guardou aquela serpente ardente, guardou tudo ali no, no, na Arca da Aliança, que tinha 2 varão. Como Deus proíbe imagens e depois ele pede para fazer. Sim, Deus proíbe imagem feita por mãos humanas que ele não autorizou. Como você lê, se você lê Reis, primeiro Reis todinho, você vai ver porque o rei Salomão se corrompeu. Toda a sua linhagem, todos os seus descendentes de reis se corromperam porque adoraram Deus falso, deuses pagãos, deixando a arca da aliança de lado, deixando os tabernáculos, deixando os mandamentos de lado e não seguindo como o rei Davi seguiu. Mas Deus sim permitiu fazer imagem via sacra. Só você meditar aqui, ó. É muito forte, meu irmão. É só eu começar a fazer esse vídeo, já começo a fazer os barulhos, mas vou fazer assim mesmo. Êxodo 20. Ali Deus já dá uma revelação, já dá um manual para você o que deve seguir e o que não deve seguir. Ó. Não terá outros deuses diante de minha face. O que é deuses diante de minha face? Deuses pagãos, deuses estranhos, como o deus de Baal, o deus de Ra. Mas imagem via sacra, feito por mãos humanas, que foi Moisés que fez, que Deus ordenou que fizesse. Aqui, ó, 25. Vai dizer ali, ó, Deus pede, ó. O Senhor disse a Moisés, aqui, ó, no 18, fará 2 querubins de ouro, eu fará de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado, outro de outro lado. Isso Deus não proíbe. Se fosse 2 anjos ali, Deus falso, Deus de Baal, aí sim era profano, era pecado, era uma idolatria. Mas como é 2 varão, representação que? Anjo representa o quê? Servos obedientes a Deus. Imagem de servos obediente a Deus, Deus não proíbe, meu irmão. Deus autoriza, não para adorar, não. Para reverenciar, conforme de respeito. Josué postou diante da Arca da Aliança, diante desses 2 anjos, querubins, e não foi repreendido. Josué 7,6. Ele e o ancião. Mas o meu foco é provar para você. Deus autorizou imagem via sacra, não para adorar, conforme de respeito. Deus proíbe esse tipo de imagem, esse tipo de imundícia. Só você ler Crônica. O Crônica no primeiro Reis todinho você vai saber, porque o rei Salomão se contaminou, se corrompeu, que se contaminou com as idolatrias de suas mulheres, de suas concubinas. Ó, primeiro, ó, só para você entender, o rei Salomão, além das filhas dos faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas e sidonitas e iteias, pertenceste às nações das quais o Senhor dera a Israel. Não terei relações com elas, nem elas tão poucos convosco, porque certamente vos conduziram os corações arrastando-os para os seus deuses, ó. A essas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 70 esposas e classe principecas e 300 concubinas. E suas mulheres perverteram-lhe o coração. Ó. Sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outro Deus. E o seu coração já não pertencia sem reserva ao Senhor, seu Deus. Como o de Davi, seu pai. Quer dizer o quê? Olha só.
influenciado pelas suas concubinas. Deus não autorizava se envolver com outras pessoas, com outras mulheres de outro país, de outros lugares. E o rei Salomão desobedeceu, se contaminou e, velho de idade, deixou seduzir por elas e pelos seus deuses pagãos, ídolos, e deixando de reverenciar o que ele criou, que Deus pediu para ele criar a arca da aliança, o templo do rei Salomão. Olha só, cheio de imagem, e deixou tudo isso, foi adorar a imagem profana, imagem de ídolos, de deuses desconhecidos, deuses pagãos. Mais para frente aqui, ó, Acabe, rei de Israel, e outros antecessores, desde rei Salomão até esse rei, se contaminaram com deuses pagãos, com ídolos. Deixaram de seguir o mandamento, obedecer o mandamento como o rei Davi obedeceu. Fizeram como o rei Salomão. E esse aqui fez pior que o rei Salomão. Levantou o altar de Baal, casou com uma sacerdotisa de Baal. Olha só, meu irmão. Primeiro Reis 17, 29 em diante. Ó. No 38º ano de Azar, rei de Judá, Acar, filho de Arim, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Arim, fez o mal aos olhos do Senhor, e mais ainda que todos os seus predecessores, quer dizer o quê? Seus antecessores, fez pior. Como lhe não abastasse ou andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etabal, rei de Sidônia, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Ó. Essa profetisa Jezebel é uma incrédula, uma sacerdotiva de deuses, de ídolos pagãos, que são hoje em dia, que se representa servir a Satanás, a cultuar culto estranhos, culto profanos. Erigiu um altar a Baal no templo que ele edificou em Samaria. Acabe fez também a seara, irritando assim o Senhor Deus, olha só, de Israel. Mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel, olha só. Aqui já mostra o que Deus proíbe. Lá isso, versículo 3. Esses tipos de peste, esses tipos de imundícia, esses tipos de culto, esses tipos de altar erguido por homens, fundado por homens, profetas vinda de homens, profetisas de homens. Isso Deus abomina, altar profano, altar que ele não deu instrução nenhuma, altar que ele não deu autoridade. Ó, os caras falam tanto de Nossa Senhora, de santo, João Batista, etc. Eu creio que Deus não proibiu isso. Imagem de servos, de santos, como aquele 2 querubins ali no templo do rei Salomão, em 1 Reis 6, você vai ver. Revestiu de anjos o teto, a parede, esculturas. Deus não proibiu. Deus achou graça que a nuvem de Deus pairou ali, o sacerdote não conseguiu administrar seu serviço sacerdotal. Deus mostra o que se deve ser feito e o que não se deve ser feito, o que deve ser reverenciado e que não deve ser reverenciado. Deus mostra o que deve ser adorado, que é só Ele, e o que não deve ser adorado. Se você estudar o Velho Testamento a pé da letra, você vai saber, você vai conhecer a verdade, como vai dizer João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Rei Salomão se contaminou, deixou ser seduzido por mulheres que cultuavam como essa Jezebel, sacerdotisa, cultuando lugares altos, servindo a Baal, servindo aqui. Ele já revela que Deus é esse.
Diferente da Arca da Aliança. Josué postou diante da Arca da Aliança, ele, o ancião, como reverência, porque a Arca da Aliança é a representação de Deus na terra. E a nova Arca da Aliança é Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, quando o Espírito Santo estava cheio de graça, nos dará à luz um filho. E ela se fez da arca. Porque a Arca da Aliança guardava o quê? O testemunho vivo de Deus, os 10 mandamentos. No Novo Testamento, a Arca da Aliança guardava quem? O Cristo. O ventre de Maria era o próprio Cristo ali. Ela se fez a arca. Como vai dizer em Apocalipse 12, 11, no finalzinho ali, vai dizer. Isso Deus não proíbe, meu irmão. Toda geração me proclamarão bem-aventurada. Imagens de santos via sacra não é para adorar, não, meu irmão. É para a gente reverenciar o servo de Deus, para saber o homem de Deus. Nós temos que seguir, nós temos que ser imitadores deles, não adoradores deles. É isso que o Velho Testamento, meu irmão, se você ler aqui, esse reis aqui, do primeiro até o 17, você vai ver todos os reis, desde o rei Salomão, se contaminaram com deuses pagãos, prestando culto, fazendo macumbaria, feitiçaria, bruxaria, etc, etc, etc. Você vai ver, meu irmão, a realidade. Glória a Deus, aleluia. Não estou aqui para degrinir a sua religião, não, seu credo, não. Estou pregando para mostrar para você que deve ser feito, que não deve ser feito, que Deus proíbe, que Deus não proíbe, meu irmão. Não caia num erro, não caia no engano. Glória a Deus, aleluia. Shira labara lacandra lara. Seja louvado, seja santificado, seja glorificado. E essa geração estou vivendo essa realidade hoje em dia. Glória a Deus, aleluia.